Essa aula vai ser um tesão. Que bosta, hein? Foi mal, me perdoem por essas piadas. Fala, galera! Para terminar o módulo 1, eu não sei se a gente vai terminar o módulo 1 com isso, mas caso a gente termine o módulo com isso, a gente quer falar um pouquinho sobre os profissionais modelo T. Eu vou abrir aqui no Google rapidinho para mostrar para vocês. Aqui, como dá para ver aqui já nas imagens, tem várias coisas falando sobre o modelo T de aprendizado, o modelo T de conhecimento, e esse modelo T, ele meio que serve para mostrar um pouco do que a gente estava falando antes, que é, não necessariamente a pessoa precisa ser um super especialista em alguma coisa, mas ela pode ser leve, ela pode ter vários conhecimentos que vão se complementando, conhecimentos generalistas, como dá pra ver aqui no gráfico, e esses conhecimentos generalistas, quando tu precisa se aprofundar em alguma coisa para tu ser realmente especialista, tu vai se aprofundar e aí vai trazer a perninha do T ali, que vai formar esse gráfico modelo T, e é por isso que eles chamam de modelo T. Mas basicamente, para explicar o modelo T de aprendizado, o modelo T de profissional, digamos assim, é que no eixo horizontal tá todos os conhecimentos generalistas que tu tem, que quanto mais tu tiver, melhor, porque mais tu vai conseguir conectar um com o outro, quando tu estiver resolvendo algum problema, quando tu estiver pensando em alguma coisa, quando tu estiver precisando, enfim, criar alguma solução diferente, mais criativa. E o eixo vertical, que é a perninha do T ali, é algum conhecimento que tu se aprofunda mais, que é aquilo que tu vai realmente precisar usar mais no teu dia a dia. E o que isso tem a ver com tudo que a gente está falando? Basicamente, entender que quanto mais informação e mais conhecimento a gente for fazendo e aprendendo, mais a gente vai moldando esse nosso conhecimento generalista e mais a gente vai criando referência, repertório, mais um monte de outra coisa para poder conectar essas informações depois, conectar esses conhecimentos ao resolver problemas. Uma simples pesquisa no Google, aprender a fazer uma coisa nova, já coloca um novo aprendizado, um novo conhecimento dentro desse nosso gráfico do modelo T. E claro, digamos que tu seja, por exemplo, um profissional de marketing, que é o exemplo que tem no artigo aqui, tu vai daqui a pouco se especializar mais em alguma coisa que tu vai fazer mais. Vamos especializar em criar um site, desenvolver o site, e aí como é que eu puxo a perna do T para baixo, mas eu vou ter vários outros conhecimentos que vão ser super úteis também para criar o site, que talvez não estejam naquele gráfico vertical, mas que vão ser super úteis no momento de criar o site. Por exemplo, se eu estou criando um site aqui agora, talvez seja legal eu ter um pouco de conhecimento de design. E eu não sou uma melhor especialista em design do mundo, eu não sou o mais especialista ou o melhor cara de design, mas eu tenho um pouquinho de noção de design, eu ter feito alguma coisa envolvendo isso ou aprendido um pouco sobre design, vai me ajudar muito naquele meu conhecimento de especialista, que é o de desenvolver o código do site lá, por exemplo. Esse termo de T-shaped professional ou profissional modelo T, ele foi meio que, já é um termo bem antigo, mas ele foi meio popularizado pelo Tim Brown, que é uma das referências, um cara que cunhou o termo de design thinking no mundo, daquela agência de design californiana que é a IDEO. E algumas pessoas, às vezes, quando elas começam a querer aprender muita coisa, e a gente linka com aquele problema da obesidade mental que a gente estava falando antes, acabam só aprendendo, só tendo informação, mas às vezes não colocam tantas coisas em prática. Então, um cuidado que a gente tem que ter na nossa opinião, é muito legal ser um profissional modelo T, ser um profissional que sabe de muita coisa, talvez um pouco de muita coisa, mas também é importante entender que só saber um pouco de muita coisa talvez não seja tão legal. O legal é tu transformar isso em realmente conhecimento. Não sei se ficou boa essa expressão, ficou uma bosta na real, né? Um link muito legal de fazer também sobre esse modelo T de aprendizagem e tudo mais que a gente tá falando aqui agora, é que se a gente for parar pra pensar, até pouco tempo atrás, linkando lá com a modelo de educação industrial que a gente tava falando no início, a gente sempre foi ensinado a ser um super especialista. A gente começar um curso, fazer uma especialização depois de ter terminado toda aquela faculdade sobre aquele curso, depois fazer um mestrado sobre aquele curso, depois um doutorado, e tu virar o maior especialista do mundo sobre aquele assunto específico que tu começou a estudar, ou daquela carreira que tu iria seguir pelo resto da tua vida. Só que a gente sabe que como a sociedade está mudando, enfim, os valores de conhecimento e até de profissão estão completamente diferentes hoje do que eram alguns poucos anos atrás, talvez já não faça mais tanto sentido a gente ser um super especialista em só uma coisa, talvez para as necessidades de habilidade que a gente tem que ter para o futuro, ou até para o presente que a gente está vivendo agora, de excesso de informação e as coisas mudando muito rápido, profissões deixando de existir e novas profissões surgindo da noite para o dia.
talvez seja bem mais interessante a gente migrar um pouco mais para esse modelo T, que é onde a gente aprende um monte de coisa que vai ser super útil para várias ocasiões e ser um pouco especialista em algumas delas, do que simplesmente ser o grande especialista em uma coisa, mas tá com praticamente nada na parte horizontal lá do T. Então eu acho que, se a gente for parar para pensar em futuro ou até em presente da sociedade como a gente está organizado hoje, acho que faz muito sentido a gente entender um pouquinho melhor sobre esse modelo T para a gente conseguir conectar, fazer mais coisas, aprender mais coisas e colocar mais coisas em prática de um jeito mais rápido e mais criativo. E também não deixa de ser fazer alguma coisa que a gente aprendeu, botar em prática alguma informação que a gente acabou de descobrir, não deixa de ser também um modelo da gente começar a se especializar em novas habilidades, em novos conhecimentos que a gente está tendo. E bom, galera, a gente já falou então sobre por que pesquisar ou tentar aprender a aprender é uma das habilidades mais importantes para a nossa geração e para tudo que a gente vai viver a partir de agora, que a gente já está vivendo. A gente já falou também sobre por que a gente acha que a nossa criação ou até a nossa modelo de aprendizado ao longo da escola foi meio que matando nossa curiosidade, nossa vontade de aprender e meio que nos traumatizando a estudar. A gente falou também sobre como o Google ou a internet, propriamente dita, já meio que virou uma extensão do nosso cérebro e como ele já, hoje em dia, ele já meio que faz parte da nossa capacidade de inteligência, capacidade de encontrar informação e tudo mais. A gente falou também sobre a pirâmide de conhecimento, que nada adianta a gente ficar consumindo informação e não transformar essa informação em conhecimento de fato, em sabedoria. E a gente acabou de falar também sobre o modelo T, que é tentar aprender o máximo de coisas que a gente pode e se especializar em algumas delas para a gente conseguir ser um profissional mais dinâmico e mais adaptado a essa nova era que a gente está vivendo. Agora, no próximo módulo, a gente vai começar a falar um pouquinho mais sobre dicas na prática de macetes para usar o Google, não só o Google, mas outras ferramentas, outros fóruns, lugares para pesquisar, lugares para interagir com pessoas que já resolveram problemas que talvez a gente possa precisar resolver. A gente vai falar também sobre como usar mais o YouTube como uma ferramenta de aprendizado e até mesmo como a gente pode, daqui a pouco, estudar em Harvard ou grandes universidades sem sair de casa e de forma completamente gratuita. Então, vamos para o próximo módulo, que agora a gente vai começar a botar um pouco mais a mão na massa.